tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Amigo. Estou aqui com o Maurício de novo. Nós vamos dar início aí ao nosso segundo episódio. Estamos muito animados, muito felizes para começar. E o assunto de hoje vai ser o paradoxo da liberdade. O Maurício vai dar uma introduçãozinha aí do que significa. E nós vamos levando aí, como a gente já falou, um papo leve aí, trocando ideia para ver como vai ser. Então, boa tarde, Léo. Boa tarde, pessoal. A gente definiu o tema essa semana. A gente deu um tempo para a gente estudar um pouco sobre o assunto. A gente tinha mais ou menos uma ideia geral e abstrata sobre o tema. Mas, como a gente queria ter um pouquinho de repertório e de conhecimento a respeito do assunto, a gente deu um tempinho para a gente estudar. E a liberdade, ela é um paradoxo porque na filosofia ela já é um dos temas mais complexos de se estudar e de se explicar. Porque se a gente for pensar na liberdade geral e restrita seria poder fazer qualquer coisa. Mas se eu posso fazer qualquer coisa sem limites, a gente acaba esbarrando na lei, na ética, na moral. Então, de fato, não existe uma liberdade irrestrita. E é aí que o tema se torna cada vez mais complexo, né? Porque o que vai definir esses limites? É a ética, a moral, é a lei, é a religião? Aí que o debate se intensifica. Porque as pessoas podem dizer, o que é certo para mim não é certo para ti. Aí a gente pode, sei lá, chegar em milhares de conceitos de liberdade. E a gente até para pensar um pouco, né? E a liberdade, ela é algo muito esquisito de se enfrentar, porque até onde vai a minha liberdade que não atinge a liberdade dele? Tipo, até aonde vai a minha liberdade que pode chegar a ultrapassar o limite da outra pessoa, né? Então, pra mim, a liberdade, ela existe de várias formas, mas tu nunca vai ter uma liberdade total, né? Eu acredito que existe liberdade dentro de várias áreas da vida. Por exemplo, eu posso ter uma liberdade emocional, eu posso ter uma liberdade financeira, geográfica, enfim, profissional, acho que eu já falei, né? Mas enfim, dentro de várias áreas da vida. Mas eu acho que tu nunca vai ter em si uma liberdade 100% de tu poder fazer tudo aquilo que tu quer. Entende? Então, não sei, acho que jogo pra ti essa pergunta. O primeiro, o que é pra ti a liberdade? Eu queria saber a tua opinião em relação a liberdade. Eu acredito que seja tu ter a opção de escolher dentro das possibilidades que estão ao teu alcance. Ou estão disponíveis no contexto em que tu está inserido. Porque vamos pensar no contexto da pessoa que está que mora na favela ou numa comunidade que falta recursos. Ela tem a liberdade formal, que seria nada impede ela de fazer qualquer coisa dentro das leis, mas ela é limitada em relação a recursos. Então, por exemplo, para ela se tornar, um médico, um engenheiro, uma cientista, existem alguns limites ali. Por mais que ela escolha, se ela não tiver disponível essa opção, ela tem que enfrentar várias barreiras. Tipo, ela tem que encontrar uma escola que dê uma educação de qualidade, que no contexto das favelas é mais complicado. As condições de vida, as condições básicas de vida ali às vezes não é favorável. Então, a liberdade para ela talvez seja menor do que a de uma pessoa que mora num lugar com certos privilégios, talvez. Sim. Cara, assim, eu acho que foi exatamente a linha de raciocínio que eu tive, né? Tipo, foi engraçado que a gente acabou pensando da mesma forma. Né? Pra mim, se eu fosse escolher uma forma de liberdade hoje, eu acho que eu gostaria de escolher a liberdade emocional. Porque quando a gente tem essa liberdade emocional, a gente consegue lidar com as questões da vida, assim como tu disse. Por exemplo, se eu nasci na favela e eu tenho uma dificuldade de acesso a estudo, ou enfim, a uma faculdade, eu tenho o direito e tenho a liberdade de escolher ser advogado, mas para pagar uma faculdade e ter esse acesso seria muito mais difícil, né? Mas se eu tenho uma liberdade emocional, onde eu consigo controlar os meus sentimentos e as minhas emoções, para mim lidar com essas situações, eu vou lidar muito melhor e vou conseguir criar muito mais situações que eu consiga ir elevando o meu nível, talvez. Tipo, daqui a pouco eu vou fazer escolhas mais corretas, escolhas mais assertivas e vou conseguir ir construindo essa liberdade um pouco maior para chegar nessa área privilegiada que a gente disse, né? Então, acho que pra mim, se eu pudesse escolher hoje, assim, algum ponto de liberdade, seria emocional, porque eu acho que eu conseguiria atingir outras áreas da vida com esse sentimento de saber lidar com as coisas. Daqui a pouco, justamente o que tu disse, né? Um exemplo, eu nasci numa família totalmente disfuncional. Tive traumas, enfim, tive algumas coisas,
E, cara, se eu tenho um desenvolvimento emocional bacana, eu consigo lidar com isso, não levo isso pra minha vida, daqui a pouco eu consigo me colocar em outro ambiente, que vão me fazer ter mais acessos a pessoas, a contatos que podem me levar para outro nível. Né? Então, acho que essa liberdade assim, de conseguir lidar contigo mesmo e com as situações adversas da vida, acho que seria algo realmente libertador, né? Sim. E quando tu pensa ao contrário da liberdade, tu se torna um escravo, né? E se tu não tem a liberdade emocional, tu se torna um escravo de ti mesmo. Aí tu vai longe, né, cara? Tipo, tu pode... até mesmo nós aqui, acho que antes de iniciar o podcast, a gente tava pensando, o que será que os outros vão pensar? Isso é uma escravidão. Senão, tipo, eu tenho a liberdade de fazer... Mas existe uma espécie de censura... De censura? Autocensura, né? Tipo, as pessoas não falam nada, mas tu meio que tá... Tu que se autocensura pensando que os outros vão te jogar de alguma forma. Então, tipo assim, eu tenho a liberdade de fazer, mas ao mesmo tempo eu não tenho a liberdade de fazer porque eu não tenho um controle emocional, talvez, ou eu não me dou essa liberdade, e acabo, tipo, me censurando de muita coisa, né? Então, acho que se eu pudesse escolher, acho que seria nesse ponto específico. Tá. Então deixa eu trazer o contexto de liberdade em outro campo, tá? No contexto da religião, ou mais do cristianismo, existe o termo livre-arbítrio, que tu tem a liberdade de escolha. Em relação ao cristianismo, está atrelado ao fato de tu querer ir para o céu ou não. Sim. Simplificando bem um objetivo básico, assim, tá? Então tu pode escolher seguir o caminho certo, bom, de Deus, ou não seguir esse caminho e tu é condenado. E a Bíblia traz alguns textos que falam sobre a predestinação. Pessoas foram escolhidas por Deus para serem herdeiras do reino de Deus, e aí que entra algumas polêmicas. Tem visões diferentes. Tipo, se Deus escolheu, então o livre-arbítrio é uma farsa, não existe de fato. Sim. Porque não vai escolher não vai escolher pessoal. Só que se a gente for trazer isso para o contexto humanista, vamos colocar assim, ou evolutivo, a ciência, a biologia vai dizer que o ser humano ele é fruto de um processo biológico, da evolução. Sim. Então, a gente meio que estaria condicionado ao nosso meio. Aí, no contexto da favela, a pessoa que não tem acesso a um conhecimento maior daquilo que ela está inserido, por exemplo, se não existisse mídia, se não existisse jornal, na internet, informação externa, ela estaria naquele mundo e continuava aquilo ali. Não existiria forma dela sair daqui. Só que a gente conhece histórias de pessoas que, mesmo não tendo essas informações privilegiadas, elas acabaram conquistando uma vida totalmente fora daquilo que ela está inserida. Sim. Então, até que ponto a gente é condicionado ao meio em que a gente está inserido? Por exemplo, uma pessoa que veio de família desestruturada, adquiriu traumas e tudo mais. A tendência é que ela replique esse comportamento. Seria os traumas hereditários, me fala, aquele ciclo vicioso. Sim. Porém, é possível quebrar esse ciclo. É difícil. Não dá bom que é fácil. Não, é difícil. Mas, tipo assim, será que essa pessoa ela é condicionada a isso e de uma forma ela não é culpada pelo resultado em que ela chegou, ou ela tem certa responsabilidade pelas escolhas dela mesmo, vindo de um contexto assim? Seguindo esse raciocínio, a gente chegaria na lógica de que o bandido, o criminoso, ele é fruto da sociedade. Sim. Ou seja, tipo, não é... Algumas pessoas vão argumentar isso, que não é culpa dele ele está fazendo o que está fazendo. Sim. Mas, tipo assim, ele é fruto do meio em que ele estava inserido. Tipo, numa sociedade de desigualdade, de discriminação, então ele é levado a isso. Só que eu acredito que se a gente for por esse caminho, a gente vai acabar esbarrando em algum lugar não muito legal, porque a gente vai meio que tirar a responsabilidade e a culpa da pessoa em fazer o que ela faz. Sim. Eu acho que é um assunto bem polêmico, né? É difícil até de opinar, porque a gente não vive essa realidade, né? Então, tipo, a nossa realidade é diferente, então é muito difícil opinar quando a gente não está inserido nesse contexto. Mas, teoricamente, faz muito sentido. A pessoa fez, ela é culpada, né? Porém, existe algo dentro aí da psicologia, eu acredito que, cara, aquela é a tua verdade, aquela é a tua realidade, é algo que tu vive, é tipo, como se tu não tivesse informação externa, como tu disse, por exemplo, de jornal, rede social, enfim,
que eu acho que isso veio com muita potência, tanto pro bem quanto pro mal, né? Mas, tipo, se usado da forma correta, tu consegue enxergar o mundo externo, consegue buscar conhecimento, tu consegue sair daquela bolha onde tu vive, e daí tu tem a liberdade de escolha, onde tu conhece os dois lados, as duas versões do que é bom e ruim, do que é, enfim, certo e errado, e tu pode escolher. A partir daí eu acredito que sim, a tua escolha, ela deve ser, como posso dizer, tu deve ser, cara, fugiu a palavra, responsável, perfeito, responsável pelos teus atos. A partir dali, tá, tu teve acesso a algo a mais, tu teve essa liberdade agora de escolha de fazer ou não fazer algo, aí sim, tu deve ser responsável pelos teus atos, né? Mas eu acho que é um assunto bem complicado de debater, porque realmente quando tu vive uma realidade, tipo, acho que muda o ponto de vista, muda muito essa... Não que seja certo ou errado, mas muda muito ali como tu lida com a situação. Eu acho que é difícil tu cravar, tipo, essa pessoa é totalmente responsável pela situação em que ela tá, ou ela é inocente por causa que ela foi construída a partir do meio em que ela está inserida. Eu acho que existe um meio termo ali, só que do lado contrário, também é problemático porque hoje em dia é difícil uma pessoa que não tem acesso à internet. Sim. Então existe um excesso de informação. E aí que eu acho que se torna muito complicado também. Porque, tá, vamos supor que eu tenho, sei lá, 2 canetas aqui, tá? Uma azul e uma vermelha. Eu preciso escolher entre as duas. É fácil. Eu tenho 2 opções. Sim. Agora, vamos supor que eu tenho 30 canetas aqui. Aí muda Tipo, muito. cara, é muito difícil eu escolher uma entre 30. E no contexto que a gente está falando aqui, vamos colocar no contexto de profissão. Existem mais de 30 profissões. Muito mais. Isso, e eu acredito que em certas situações é muito difícil, porque se não existe uma orientação, eu acho que desde da infância ali, ou um incentivo para alguma área ou outra, eu acho que chegando na vida adulta, eu acredito que seja mais ou menos o nosso caso, talvez, o meu caso, em que no período da pré-escola e o ensino fundamental e médio, eu nunca fui direcionado para nenhuma profissão. E hoje em dia eu exerço um cargo, mas não é uma função específica, não é uma profissão específica. E aí a gente se pega, tipo, pensando, caraca, tipo, porque a gente tem essa coisa de, eu quero exercer uma profissão, eu quero ter uma profissão. E acho que em algum momento da vida a nossa função se torna a nossa identidade, né? Sim. E daí, tipo, cara, quem eu sou? Tu acha que chega em algum momento da vida que você pergunta, cara, quem eu sou? Tipo assim, eu sou um advogado, sou um bombeiro, o que eu sou? Não sei. Quando a gente não tem essa profissão, acho que tende um pouco a ter essa sensação de não saber quem eu sou, né? Tipo, essa dúvida. E a gente tem a liberdade de ser qualquer coisa. Qualquer tipo de profissão a gente pode buscar, e a gente tem a disponibilidade também. Porque hoje em dia existe financiamento, FIES, tem que fazer uma prova e ganhar desconto. Enfim. É mais difícil, mas existe recurso para fazer. Só que daí é difícil a gente escolher uma em específico. Eu já matriculei em Direito, Educação Física e Letras. Nas 3 eu fui e parei. Sim. Entendeu? Porque eu fiz um pouco e falei, cara, não é isso que eu quero fazer. Nas 3. Sim. E aí que eu acho que fica meio paradoxal o conceito de liberdade. Porque eu posso escolher qualquer coisa, mas eu não tenho nenhum tipo de orientação que me leve para um lado específico, sabe? Sim. Aí seria mais ou menos como aquele que tem lá quando o gato está guiando a Alice no País das Maravilhas, que ela não sabe para onde ela quer ir, aí ela pergunta para ele, eu acho que o caminho ele dá. Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. A famosa frase. Sim. Né? Aí, Bom, depois de terminar, eu quero te fazer uma pergunta. Aí tu te sente meio perdido, só que isso pesa na tua consciência, meio que um sentimento de falta de sentido ou propósito, porque tá tudo ali na tua frente, tu pode escolher, mas não sabe o que escolher, ou como escolher. E tem o peso da escolha. Tipo, se eu escolher isso, vamos entre as canetas, eu escolhi uma, eu tô abrindo mão das outras 29. E tu não tem a sensação de ter escolhido certo nunca, porque são tantas opções que é loucura, né? E a gente tava conversando aí durante a semana sobre esse conteúdo, sobre esse assunto que a gente queria trazer, né? E eu acho que surgiu muito isso de... Eu também, hoje mesmo ia gravar um stories, né? Ia falando ali, porque ontem eu botei um vídeo no meu Instagram de que eu tava fazendo um curso de torno sensei. E daí, tipo, quem me conhece, entende o porquê, né?
mas eu fiquei me perguntando o que será que a pessoa que está olhando o vídeo vai pensar. Porque, tipo, a gente está fazendo um podcast, entende? Então, tipo, tá, o cara está fazendo um podcast, daqui a pouco está estudando desenvolvimento emocional, faz todo sentido. Mas, tipo, o que tem a ver um curso de torno CNC? Mas, tipo, meio que sai daquela linha, né? Só que daí, hoje, quando eu ia gravar essa stories, eu fiquei pensando assim, cara, vou falar sobre isso. Por quê? Eu também, tu sabe, eu já cortei grama, já trabalhei como cortador de grama, eu já fiz curso de violão, eu já fiz curso de programação neurolinguística, eu já fiz curso de mecânico, cara, e é uma loucura, a minha mãe fica louca comigo. Ela tem assim, cara, tu tem que pegar algo e tipo ir até o fim, né? E daí surge muito essa dúvida, me surgiu duas perguntas, né? Será que a gente não cria essa conexão com a nossa profissão, criando uma história com ela? Tipo assim, quando eu escolho algo e faço isso até o fim da minha vida, que seja, ou enfim, até o momento que faça sentido, eu não vou ter essa dúvida de que tu falou, tipo assim, cara, eu tenho 30 opções. Escolhi ser, sei lá, educador físico. Se eu pegar essa profissão desde o início até o fim da minha carreira, será que eu não vou ter não vai surgir essa dúvida? Ou será que eu vou me sentir parte daquilo, aquilo vai fazer muito sentido durante a minha vida, enfim? E daí surgiu outra dúvida. Porque eu fiquei pensando, cara, tá, tu falou que tu não teve esse direcionamento, enfim, familiar, né? Mas o teu pai tem uma profissão, que ele é marceneiro. E eu fiquei pensando, teus irmãos trabalham com marcenaria, né? Não sei se tu já em algum momento trocou uma ideia com eles para ver se eles, tipo, se sentem realizados, ou enfim, se eles é uma profissão que eles buscam para a vida toda. Porque, tipo, tá, teu pai tem uma profissão e eu sei que alguns irmãos teus seguiram essa profissão. E tu não. Daqui a pouco tu não gostou dessa profissão, não fez sentido para ti, e para eles faz. Ou, tipo, ficou essa dúvida na cabeça, sabe? Tipo assim, por que tu não seguiu aquela profissão? Peguei pesado, acho. Porque cara, me surgiu, tu tava falando ali e tal, daí eu lembrei, poxa, o pai dele trabalha com isso, né? E alguns irmãos também. Daí eu fiquei assim, tá, então não teve um direcionamento talvez do teu pai pra ti nessa linha de trabalho, ou tu percebeu que não era pra ti, tu não gostava e quis seguir outra coisa, mas não sabia o quê? Porque isso é totalmente natural também, né? No meu caso, eu tive a opção, eu lembro disso que na época os meus irmãos tipo, não estavam querendo estudar mais, meu pai deu essa opção. Ou vocês estudam ou trabalham, né? Sim. Alguma coisa você tem que fazer. Alguns optaram por trabalhar, para eles era mais vantagem, e eu, na minha cabeça, hoje eu sei que isso não é verdade ou não é determinismo. Na minha cabeça, o estudo era sinônimo de sucesso. Então, tipo, tu tem que estudar para ser alguém. Sim. Para mim, se eu passar pelo ensino médio, ensino fundamental, eu vou me formar e depois eu vou fazer uma faculdade e vou ser bem sucedido. Tipo, o meu próximo passo é o sucesso. Sim. É como se fosse uma escadinha. Isso, e a gente escuta isso. Eu acho que é normal, a gente tem que estudar para ser alguém. E eu segui isso acontecendo. Tipo, eu vou estudar e a gente é uma família grande, são 9 filhos, né? Sim. E, querendo ou não, para um pai sustentar 9 filhos sendo marceneiro é difícil. Então, tu acaba passando por algumas dificuldades. E para mim aquilo não fazia sentido. Eu quero fazer uma coisa que me dê algum retorno, que eu possa ter uma vida bem sucedida e também proporcionar isso para a família. Só que, lógico, eu acabei descobrindo que isso não é verdade. Formação técnica não é sinônimo de sucesso não vai ser bem sucedido só porque tem uma graduação. Posso fazer um comentário rápido? Eu acredito que o conhecimento ele é libertador. Como a gente estava falando aqui, se eu tenho um conhecimento emocional alto, ou enfim, alguma área da vida, ele vai te libertar de algo, né? Mas eu acho que tem muito mais além disso para que tu alcance o sucesso, né? Porque sucesso também é um pouco relativo, né? Mas para que tu alcance esse sucesso financeiro, enfim, que eu acho que era o que tu estava falando, eu acho que tem muitas coisas além disso, né? Então, para mim, hoje, com a minha cabeça, eu acho que se eu seguisse no ramo da marcenaria, eu poderia ser bem sucedido ainda. Sim. Eu tendo uma cabeça de empreendedor, talvez, eu conseguiria ser bem sucedido. Tanto que há bastante mercado para isso. Só que não foi o caso. Eu não tive orientação e mesmo tendo a formação escolar, eu também não alcancei esse resultado. Porque eu acho que o estudo brasileiro, pelo menos, ele é bastante precário em relação à qualidade.
E eu acho que até o formato como é o ensino, a educação institucional, ela é problemática porque a forma como eles introduzem a educação aos alunos, ela causa, eu me arrisco a dizer, tipo, mais mal do que bem. Porque, cara, é difícil tu ver alguém que saia da escola com o gosto pela leitura, ou pela literatura, ou pelo estudo. Sim. Cara, o que eu ouço todo mundo dizer, eu quero terminar a escola pra, tipo, passar esse sofrimento de estudar e fazer O prova. objetivo é o certificado, não é o conhecimento, eu acho, né? Tanto isso no ensino fundamental e médio, quanto o ensino superior. Claro, eu quero me formar. Então, a gente já sai da escola com a mentalidade de que o estudo ele tem uma finalidade financeira. Tipo, preciso me formar para me ter uma profissão e ser bem sucedido financeiramente. Não existe o conceito de que a educação ela te liberta intelectualmente. Né? Tem um versículo bíblico que diz que conhecimento sobre alguma coisa, tu tem a liberdade de escolher entre o que é verdade e o que é mentira. Sim. E é por isso que hoje uma das áreas que eu mais gosto de estudar é a área da educação. Porque depois que eu saí da escola que eu aprendi que a educação ela não tem um fim materialista. A educação ela te traz muito mais benefício além do financeiro, que eu acho que é o principal. Porque a partir do momento que tu tem uma mente liberta de preconceitos e tudo mais, tu sabendo guiar a tua vida, eu acho que é uma consequência do sucesso financeiro. Perfeito. Muito bom. Muito boa essa avaliação. Me deixou sem palavras. Cara. Quer ter palavras? Tá. Então eu vou te fazer uma pergunta. Depois de tudo que a gente falou aqui, a gente entende que o meio, de certa forma, ele influencia na tua capacidade, nas tuas opções de escolha, certo? Sim. Então, dependendo do contexto familiar em que tu vem, que eu acho que o contexto familiar é uma das bases, dos principais pilares ali em relação ao resultado do teu futuro. Tu, como pai, qual é o comportamento que tu acha que tu trouxe de geração para ti? Qual o comportamento que tu gostaria de ensinar para teu filho em relação a qualquer coisa? E qual o comportamento que, tipo assim, eu quero quebrar esse ciclo aqui? Cara, eu tive uma conversa com a minha mãe há pouco tempo atrás, de que eu comentei com ela assim, cara, eu percebi que eu sou igual a ti nesse comportamento. Nesse comportamento é loucura. Porque, tipo assim, eu não suporto ver as pessoas errarem, né? E eu acho que eu já comecei a quebrar esse ciclo percebendo isso. Uhum. Então, tipo, acho que já é o primeiro ponto da liberdade, é quando tu conhece a verdade. Então, tipo, eu olhei pra isso acho que com carinho e falei assim, cara, isso não é bacana. Porque eu julgava muito a pessoa que errava e daí ficava algo tipo assim, eu julguei que tu errou. Agora eu não posso errar, porque se eu errar vai ser vergonhoso. Então, eu tava sempre numa pressão psicológica minha mesmo, numa prisão de que, tipo assim, se tu erra, quer dizer, tu não pode errar, eu não posso errar, e quando eu erro, eu entro numa vergonha muito grande. Então, tipo, tu olha a prisão emocional que eu tava, né? Então, eu percebi que esse comportamento da minha mãe era algo que eu queria exterminar na minha vida. E, cara, quando eu comecei a virar isso e falar assim, tipo, não quero mais, eu ia percebendo, ia travando isso, já mudei muito, acredito que preciso mudar mais ainda, mas já foi algo que eu tô exterminando e que não quero passar pro Caio, né? Que hoje ainda, tipo assim, às vezes ele derruba um copo d'água, meu filho tem 2 anos, né? Tipo assim, tu dá uma água pra ele derruba um copo d'água, cara, ele dá um negócio assim, mas tipo assim, acontece, tá tudo certo, faz. Então já não tô passando pra ele isso, né? Eu acredito, talvez esteja passando, talvez seja até um nível intermediário que talvez seja até saudável, né? E com certeza uma coisa que eu gostaria muito de ensinar pra ele é a dádiva da paciência, eu acho. Cara, quem tem paciência, quem sabe o que quer e tem paciência, alcança altos níveis, né? Então, eu acho que tu, tendo essa liberdade emocional, como eu disse no início, tendo paciência, tu aceitando que tu pode errar, enfim, tu vai construindo algo emocional, algo dentro de ti muito grande que vai ser libertador, assim como tu falou. A nível de conhecimento, isso vai te libertar para qualquer área da vida, né? E como consequência, tu vai receber o sucesso, enfim, né? Acho que isso. Não sei se tu respondeu. Tu falou sobre a liberdade emocional. Aí, a gente falando no assunto ali, eu lembrei de um conceito também que é a liberdade intelectual. Que é tu ter a liberdade de pensar por ti mesmo. Porque, o contexto em que a gente está inserido, ele pode limitar as tuas escolhas,
no sentido de, tipo, uma pessoa que não sabe que, por exemplo, tu muda de país ou estado, existem leis que tu não conhece. Sim. Então tu vai acabar infringindo certos limites que tu não tinha conhecimento. Sim. Só que a partir do momento em que tu conhece, tu é responsável por aquilo. Exato. Isso, só que eu acredito que eu vejo que tem muita gente que não tem nem esse interesse ou não acha que tem responsabilidade de buscar o conhecimento. Ou quanto menos eu conhecer, melhor. É, Tipo isso, né? Às Às vezes a pessoa se esquivando Isso. pra não ser um... Tipo, se eu não sei, então eu não sou o culpado. tipo, se eu fiz errado, mas não sabia. Então às vezes a pessoa acha que... Tipo, a ignorância é uma benção. Mas já em alguns lugares onde eu trabalhei, tinha pessoas que reclamavam da função que estava exercendo ou reclamavam de que a vida era difícil, só que a pessoa não tinha interesse em crescer como pessoa, adquirir habilidades que agregam valor a ela, para que ela possa alcançar lugares, conquistar lugares onde ela não poderia chegar se ela não tiver alguma certa habilidade. E ficam jogando essa responsabilidade para outras pessoas, entendeu? Tipo, o meu chefe não me reconhece. Sim. Ou, às vezes até no relacionamento entre casais, né? Tipo, eu sou assim, tu me conheceu assim, eu vou ser assim. Tipo, eu não tenho nenhuma responsabilidade com o parceiro. Né? Sim. Só que eu acredito que o ser humano ele é responsável por buscar evoluir. Entanto, É natural, né? é natural. O processo de evolução é natural. Evolução intelectual. Tipo, cara, uma criança, desde que ela nasce, ela está aprendendo coisas. É natural esse processo de aprendizado e evolução do ser humano. Só que tem pessoas que acabam jogando essa responsabilidade pro outro, pra sociedade. Ela não entende que ela tem a responsabilidade e a liberdade de fazer as escolhas dela para que ela alcance o resultado esperado. Sim. Então ela joga sempre a responsabilidade nas costas dos outros, terceirizando tudo, né? Cara, eu fiquei pensando aqui. Eu acho que então, pra mim ficou meio que assim. A liberdade, ela nunca existe 100%. A gente sempre, de certa forma, a gente é um pouco escravo de algumas coisas, como tu falou, da lei, enfim, de algumas coisas, né? E me surgiu uma pergunta agora, que eu acho que algum dos nossos seguidores mandou ali. Ele mandou mais ou menos assim: quando eu sigo um sonho ou deixo esse sonho de lado, né? E daí me veio um sentimento agora, quando a gente estava falando ali de tipo, tu já fez várias coisas na tua vida e tu não encontrou o que tu queria, né? Talvez assim, que fosse isso. Eu também fiz várias coisas na minha vida que eu, de certa forma, não tinha ainda encontrado o que eu queria, né, cara? E eu acho que em algum momento algumas pessoas me jogaram por isso. Tipo assim, cara, sei lá, tu já tem certa idade, ou cara, tu já é um homem, tu já é adulto, e tipo, tu não sabe o que tu vai fazer, daí tu começa uma coisa e para no meio do caminho. E daí eu, ligando isso com a pergunta dessa pessoa, cara, eu falei assim, chegou um momento que eu escolhi ter a liberdade da minha escolha, é o meu momento. Cara, o que tu sente? Tu sente que é o momento de trocar de profissão? Tu sente que não é? Tu tá com o pé atrás? Cara, tipo, acho que deixa em aberto. E tem essa liberdade de tu fazer a tua própria escolha pra te se sentir bem com a tua própria escolha. Se tu tá com medo, cara, daqui a pouco espera mais um pouco, espera o momento certo de fazer. Ou se tu tá tendo essa sensação de que, tipo, cara, eu tenho que fazer algo, então vai lá e mete o pé e faz o que tem que ser feito e vê o que vai acontecer. Mas, tipo, eu acho que a liberdade também é parar de escutar sempre os outros e se ouvir, né? Tipo, se entender melhor, se conhecer melhor e ver, tipo, cara, o que eu penso sobre isso? O que eu tô sentindo sobre isso? Tipo, porque eu acredito muito que o nosso corpo fala com a gente, tipo, o que é o momento certo. Não adianta eu responder pra ti, ou o Maurício responder pra ti, e daqui a pouco tu fazer uma coisa que eu falei e ali na frente dá merda e tu jogar a culpa em mim que falei que talvez ia dar certo. Porque hoje existe muita gente na internet que fala o que tu tem que fazer. Mas essa pessoa não viveu a tua vida, não viveu a tua história, ela não sabe quem tu é, como que tu reage a cada tipo de coisa. Só tu pode dizer isso, entende? Então acho que essa liberdade é isso, sabe? Cara, tenha a liberdade de fazer as tuas próprias escolhas, se sinta bem com isso. Tenho pergunta pra ti. Mano. Tá, vamos supor que tu seja meu terapeuta. Tu é meu mentor. E eu tenho uma carreira talvez quase consolidada na área do marketing. Só que eu gosto de fazer isso, me sinto bem e tal. As pessoas reconhecem meu trabalho. Porém, o meu sonho, desde pequeno, era
era Ser jogador de futebol. ser jogador de futebol. Cara, eu te Tá, entendo. eu acho que aí seja mais fácil escolher, porque, cara, se tu tá com 40, 50 anos, não tem como. Ah, não faria sentido, Tá, né? mas agora vamos supor, tá, eu tenho uma carreira na área do marketing, só que meu sonho era trabalhar com, sei lá, educação, né? Ah, como existe algum indicador de que dá para fazer essa mudança de carreira, transição de carreira? E quais seriam um deles? Eu acho que é meio difícil de responder. Eu acho que seria... Assim, ó, eu tenho uma opinião pessoal. Técnica eu não tenho. Tipo assim, não tem uma opção técnica, a psicologia diz isso, né? Mas eu acho que foi exatamente o que eu acabei de responder. Eu acho que eu responderia essa pergunta se tu fosse o meu mentorado. Cara, o que tu sente que tu tem que fazer de verdade? Entre essas duas escolhas. Tá, mas eu acho que eu esperaria do meu mentor, tá? Que ele me desse indicadores de que essa escolha ela pode ser feita, tipo, o que eu estou sentindo realmente faz sentido, ou se é só porque tipo, eu cheguei num ponto em que eu estou me estressando demais e só quero trocar, entendeu? Aí pode acontecer, tipo, eu vou entrar na área que eu gosto e eu vou acabar descobrindo que ali também não é só flores, entendeu? Vou enfrentar dificuldades, tá, quero trocar de profissão. Posso fazer duas perguntas? Pode. Você falou assim, eu quero saber se o que eu estou sentindo é tipo real ou se eu devo fazer, enfim. Quem é que está sentindo? Eu. Como é que eu vou falar pra ti o que tu tá sentindo? Tu pode me transmitir isso numa conversa. Sim. Né? Mas, tipo assim, o que realmente tu sente, só tu sabe. Então, daqui a pouco, tu tá me fazendo essa pergunta porque tu não tem certeza, tu já tá inseguro em fazer. Sim. Perfeito. Tá tudo certo, eu acho que é um sentimento natural, principalmente quando tu vai migrar de carreira. Cara, isso é algo decisivo pra tua vida. Daqui a pouco, tu tá com 40 anos, vai migrar de uma carreira pra outra. Cara, tu não tá no fim da vida, mas é algo, uma escolha difícil de fazer, né? E outra coisa, a gente não vê o futuro. Como que eu vou saber se eu não vou enfrentar a coisa? Cara, tu vai. É um recomeço. Quando tu vai migrar de uma carreira para outra, a menos que tu já não tenha conhecimento dentro dela, eu acho que tu vai enfrentar várias dificuldades. Vai ser como se tu estivesse começando uma vida nova. Né? Eu indicaria essa pessoa a se perguntar muito, a se fazer muitas perguntas, a ver se ela não está esperando uma resposta para poder tomar uma decisão. Tipo assim, eu queria que o meu mentor me falasse, tá, mas por que tu quer que ele te fale? Se der errado, tu vai botar a culpa nele? Ele vai dizer que foi ele que te falou para te fazer e deu errado e agora a responsabilidade dele, certo? Tipo, se fazendo algumas perguntas para ver se tu consegue entender melhor essa tua dúvida. E cara, eu acho que essa transição sempre vai ser difícil. Se tu puder, daqui a pouco no teu serviço principal, tu conseguir ir migrando devagarinho, estudando, abrindo alguns clientes nesse novo nicho e conseguir migrar devagar, eu acho que seria o ideal. Porque não é nada muito brusco, não é nada que te coloca numa situação muito desconfortável e tu vai fazendo. Quando tu perceber que já faz sentido tu mudar, que já dá pra te mudar, tipo, de uma, assim, vou tocar, aí eu acho que sim. Aí eu acho que... Mas essa escolha ainda seria tua, né? Sim. Que eu como mentor ou como terapeuta, eu tentaria guiar a pessoa por essa linha de raciocínio. Tipo assim, o que tu sente, por que tu quer que eu te responda e tentar buscar esse sentimento da pessoa e depois tentar fazer uma migração menos brusca. Acho que seria isso. Responder mais uma pergunta dos nossos seguidores, né? Sim. Tá, teve mais uma pergunta bem interessante. Ele pergunta assim, as redes sociais aproximaram as pessoas ou só aumentaram a sensação de solidão? Cara, acho que eu volto a falar. Na verdade, assim, a resposta pessoal minha é a seguinte: afastaram as pessoas e acabaram com o mundo. As redes sociais acabou com o mundo, né? Até nós mesmos, eu acho que... E todo mundo. Às vezes a gente está aqui sentado antes de gravar o vídeo, eu estou mexendo no meu telefone e ele está na minha frente mexendo no telefone dele e a gente está falando com pessoas totalmente de outro lugar. Tá? Então, tipo assim, cara, tu para um pouco de viver esse momento presente e começa a viver algo virtual, né? Muitas vezes em jogos, muitas vezes falando com outras pessoas, enfim, de outros países, enfim, independente. Então, acho que, de certa forma, afasta. Mas também tem o poder de aproximar. Por exemplo, não é meu caso, mas se eu tivesse parente nos Estados Unidos, que é muito longe daqui, cara, ele está me aproximando de uma pessoa, mas eu acho que essa dosagem do momento certo de usar, se eu estou aqui com o Maurício e a gente está tendo um momento aqui de troca, eu não usar a rede social, acho que é algo bacana, porque a gente está se conectando. Agora,
tô sozinho, tô na minha casa ali, tô sozinho, me conectar com uma pessoa especial pra mim também é algo bacana, né? Eu acho que essa dosagem aí é importante, né? Acho que nem aproxima nem afasta, eu acho que é da forma como tu usa que acaba acontecendo isso, né? E na tua opinião? Tá. No teu contexto, tu acha que te aproximou, mais te aproximou ou te afastou de pessoas? Mais me afastou, com certeza. Porque a gente faz um uso desenfreado, né? A gente acaba não tendo esse controle e passando horas ali, enfim, até deixando de fazer tarefas básicas pra sair. Então, eu acredito que me afastou. Pra mim foi prejudicial. Não soube usar da forma certa. No meu caso também. Eu acho que as redes sociais ela tem o potencial de aproximar, só que a gente tá numa constante luta contra a inteligência artificial, contra o algoritmo. Sim. Então, a pessoa que não tem inteligência emocional para entender que, cara, aquilo ali é projetado para que tu permaneça o mais tempo possível ali. Então, uma estrutura. Isso. Essa é a construção das redes sociais, essa é a intenção. Prender a tua atenção. Existe uma guerra entre pessoas, influenciadores. A gente também. A gente vai entrar nesse. Tipo assim, a gente vai competir com a atenção das pessoas. Exato. Só que existem. Há conteúdos que são feitos para viralizar e para prender a atenção. Há conteúdos bons, de qualidade, só que há conteúdos que são, cara, dancinha, que não vai. Não, acho que não, a gente não precisa entrar num contexto, tipo assim, geral, porque tem gente que usa a dança pra ensinar também, né? Mas eu acho que tá querendo falar mais desses vídeos curtos que são, tipo, muito passatempo. Muito... Mas, cara, passatempo, mas até essas dancinhas virais, de moda e tal, eu acredito que não são... Não fazem com que tu evolua como ser humano. Eu acho que o entretenimento faz parte da construção do ser humano, só que do jeito que ela está sendo usada, ninguém... É muito difícil tu ver as crianças, ou a gente mesmo está ali, como se fosse, tipo, cara, assim, um robô passando, um robô interagindo com um robô. Sim. Isso vicia o cérebro. Aquele tipo de prazer e dopamina instantânea, assim. Então, eu acho que mais tem afastado do que aproximado as pessoas. Tanto que é difícil hoje em dia tu ver... Eu lembro que na minha época, cara, era muito comum tu sair nas ruas, nos bairros, tu vê as crianças brincando, jogando bola. A gente pode fazer estética agora, sair aqui. Cara, hoje eu saí pra correr de manhã, não vi nenhuma criança. Os adultos estão fazendo isso porque estão adoecendo psicologicamente e estão pegando atividades para sair desse mundo virtual. Tá tendo essa consciência. Isso. São pessoas que pegaram a internet ali, não nasceram da internet. Agora as crianças que estão nascendo na era digital, elas estão meio que sendo condicionadas. Sim. E isso, vamos colocar a massa, né? As pessoas com mais poder aquisitivo e liberdade intelectual entendem que isso é um problema e já optam por uma educação mais clássica, vamos colocar assim. Fora desse mundo. Tem mais recursos, né? Mas tipo, ainda tem essa consciência e fazem isso, né? A gente pode, algumas pessoas vão usar a desculpa de que eu não tenho como diminuir o tempo de tela do meu filho porque senão eu trabalho, meu marido trabalho. Sim, mas ainda a responsabilidade é tua, do pai, então. É complicado, mas a responsabilidade da criação dos filhos é dos pais. Sim. Lógico que ele tem a liberdade de escolher se vai dar o telefone ou não, mas a consequência também vai ter a consequência. Né? Então... É bem problemático, né? Porque para criar um filho não é fácil, ainda mais quando os dois pais trabalham, depois quando chega em casa dividir a atenção ainda é complicado. Sim. E galera, eu acho que é isso então, para finalizar aqui. Espero ter tirado a dúvida de alguns de vocês. Também aprendi muito com o Maurício hoje, acredito que ele aprendeu um pouquinho. Né? Quero pedir para vocês deixar o like de vocês aí, se inscrever no canal, ativa o sininho. Sempre quis falar isso, cara. Ativa o sininho da notificação ali para receber quando a gente colocar vídeo novo. E muito obrigado. Deixar um agradecimento especial ao nosso amigo Rafael, que ele disponibilizou a câmera para a gente testar, ver se vai dar. Se vai dar e vale a gente investir num equipamento melhor, para melhorar a qualidade dos vídeos. Então, valeu, Rafael. E continue interagindo com os nossos conteúdos e mandem perguntas ali, que foram perguntas bem interessantes. Ficou uma para a gente responder no próximo vídeo. E é isso aí. Valeu por estar com a gente até aqui e até o próximo vídeo. E bora recomeçar. Feito.